Deus deseja ir mais fundo, deseja ir mais longe, amém, irmãos? Tem hora que a gente vai ter essas crises, e essas crises são boas, que nos faz caminhar para lugares mais profundos, amém, irmãos? Essas crises são boas, dizer, peraí, falta ainda, não é só batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, mas é batismo com fogo. É um batismo desconhecido por todos nós, da qual nós devemos o que, igreja? Buscar. Ser selado por esse fogo divino. Amém, igreja? E essa tocha acesa dentro de nós. Quantos de vocês trouxeram a Bíblia Sagrada? Você trouxe a sua Bíblia Sagrada? Então, abra ela no livro de Lucas. Lucas. Lucas capítulo. O tema da nossa mensagem dessa manhã é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Um dos fundamentos mais importantes, eu acredito, não só eu acredito, mas eu acredito que todo o povo da cristandade também vê dessa forma. Duas datas importantes que nós celebramos, tanto é o nascimento, tanto é a morte de Jesus. É difícil para algumas pessoas celebrar a morte, porque para nós, crescidos num contexto que todo herói, ele vive. É uma verdade, todo herói, ele vive. A gente, desde criança, assiste filmes de herói, o herói vive, e o vilão sempre o quê? Só que na história do cristianismo, o herói é o quê? Ele morre. Então para nós é tão difícil entender isso. Mas são duas datas celebradas. E eu quero trazer para você aqui, sobre essa data, do nascimento de Jesus, algo muito importante. Duas figuras importantes sobre o cristianismo, e da qual nós falamos muito pouco. Nós vamos falar aqui também sobre Maria e sobre José. Porque são duas pessoas que têm um papel tão principal no nascimento de quem? Jesus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Porque no nascimento de Jesus cumpre-se uma promessa, a promessa de um Salvador. Quando Jesus nasce, está se cumprindo a profecia de um Salvador. Em meio a um cenário muito difícil, porque é um cenário que é dominado pelo povo romano. A dinastia romana opera, a dinastia romana oprime, a dinastia romana cobra impostos. Então todo judeu buscava e acreditava que o Salvador viria para pôr fim naquela situação. E há dois personagens que eu quero citar aqui hoje, que é Maria e José. Amém, igreja? Então abra a sua Bíblia, abrindo já, em Lucas. Lucas, capítulo 1. Acharam? Lucas, capítulo 1. Versículo de número 34. O livro de Lucas e o livro de Mateus são os dois únicos livros que falam do nascimento de Jesus. E é interessante porque um traz mais detalhes sobre Maria e um traz mais detalhes sobre José. São os dois únicos livros que falam. Nenhum outro evangelista escreve sobre o nascimento. Mas os únicos dois que escrevem é Mateus e Lucas. E um traz detalhes ricos sobre Maria e outro traz detalhes ricos sobre José. E é sobre essas falas que nós vamos apoiar
aprender o nascimento dessa promessa. Lucas capítulo 1, versículo de número 34. Lucas capítulo 1, acharam? Versículo de número 34. Lucas 1, 34. Diz assim: disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não tenho relações com homem algum? Não tenho relação com homem algum. Então olhe para mim, preste atenção. A primeira coisa que mais choca sobre o nascimento de Jesus é como ele viria. Agora imagina, entre tantas mulheres que havia naquela época, havia tantas mulheres também virgens. E por que o Senhor faz questão de escolher Maria? Por quê? E aqui começa o dilema de Maria, porque, preste atenção, ela está falando aqui nesse exato momento com o anjo, e perguntando para o anjo como isso aconteceria. Como? Eu sou noiva, mas porém não tenho relação com o homem. Como isso vai acontecer? Porque isso está acontecendo no cenário, só para você poder entender o contexto. Isso está acontecendo exatamente quando uma das suas parentes, chamada Isabel, casada com Zacarias, ela vai ter João Batista. E no sexto mês de gestação, o anjo também aparece para Maria, dizendo que ela vai estar na igreja. É a primeira coisa mais difícil sobre o nascimento de Jesus: acreditar. A coisa mais difícil sobre o nascimento de Jesus é o que, igreja? Imagina naquele cenário que a gente não olha e não consegue olhar para os antepassados, olhar para trás e dizer assim: mas a fulana também engravidou de um anjo, a fulana de tal também teve um filho com um anjo. Até agora, no exato momento, nada disso tinha acontecido. Então imagina a cabeça de Maria dizendo: como isso vai acontecer? Como? E a primeira coisa que eu começo a aprender nessa história está no versículo abaixo, versículo de número 35. Olha o que diz, Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondeu o anjo: descerá sobre ti, o que, igreja? E o poder do Altíssimo te cobrirá, e a sua sombra, e por isso ente santo, e de ti de nascer será chamado filho de Deus. Então olha para mim, preste atenção. A primeira coisa importante aqui a se analisar: como acreditar nisso? Primeira coisa, como eu vou acreditar numa situação dessa? E a primeira coisa que a gente começa a aprender nessa história sobre o nascimento é o mover do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. Até então ninguém tinha participado ou visto um mover como esse. Até então, as pessoas que tiveram contato com o Espírito de Deus, se a gente olhar no Antigo Testamento, não foi dessa forma. A gente olha para Sansão teve o Espírito de Deus, mas ele tinha força. A gente não vê. A gente vê Davi que tinha o Espírito de Deus, mas tocava e adorava quem? O Senhor. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. A primeira coisa que nós precisamos aprender é começar a acreditar nas coisas que o Espírito Santo gera. Nós precisamos começar a acreditar nas coisas que o Espírito Santo quer. É uma das coisas mais difíceis da nossa jornada. E a primeira proposta sobre o nascimento de Jesus, Maria precisava acreditar naquilo que o Espírito Santo gera. Porque se nós falarmos no contexto de agora, o que nós temos escrito na Bíblia, nós acreditaríamos. Mas naquela época não existia nada, não existia base, e agora Maria está disposta a acreditar naquilo que o Espírito Santo gera. Eu fico imaginando
cabeça de Maria, pensando, como é que isso vai ser? Para uma mulher que não havia tido contato com o homem. Como isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Qual será o momento que isso vai? Como? Nunca tive experiência com o homem, como é que eu vou ter experiência com o Espírito Santo? Agora preste atenção, antes de você ter qualquer experiência com homens, Deus primeiro vai te dar experiência com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Agora um detalhe, o anjo fala, eu sei que está difícil para você acreditar. Agora olha no versículo abaixo, no versículo abaixo, 36 diz assim, ó, 36, até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua, sendo o 6º mês, para aquela que era considerada o que, igreja? Agora preste atenção no versículo 37, pois para Deus nada é o quê? Então entenda isso. Quando você passa a acreditar no Espírito Santo, para Deus nada é o quê? Então, a primeira coisa que nós aprendemos sobre o nascimento do Senhor é acreditar naquilo que o Espírito Santo gera. Porque para Deus nada é o quê? Impossível. Agora, a segunda coisa que a gente aprende na história de Maria, vamos para o texto de Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim, ó, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida, algumas traduções diz, desposada, para se casar com quem? Com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então, se a gente olhar para essa história aqui, até no entanto está parecendo muito confuso. Porque primeiro o anjo fala para ela que ela ia gerar filhos, né? Maria passa a acreditar, Maria passa a participar dessa situação, mas porém o texto está dizendo assim, ela era comprometida. Maria era o que, igreja? Agora que começa a grande implicação. Comprometida. Ela já tinha alguém na sua vida. Então imagina essa história agora na sua cabeça. Uma coisa é você ouvir do anjo que você vai ficar grávida. Uma coisa é José ouvir de Maria que está o quê? Imagina isso. Para analisar. E esse texto fala desse comprometimento que Maria tinha com José. O quanto essa relação precisava aqui ser muito forte. Porque pensa comigo, não? Quem aceitaria uma história dessa? A mulher chega e fala, estou grávida. Você fala, eu fiquei 5 meses fora. Como? Né? Não é uma história fácil de aceitar. Mas no relacionamento desses dois havia um comprometimento. Diga comigo, comprometimento. Isso aqui faz toda a diferença, irmãos. Para o nascimento acontecer, Jesus não pega qualquer relacionamento, mas pega um relacionamento que tem um alto nível de comprometimento. Diga glória a Deus. Por isso que ela está se mantendo virgem. Porque nos dias de hoje não é uma coisa fácil de si. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil manter uma relação para chegar até o casamento. 2 pessoas puras, 2 pessoas sem intimidade, requer um nível alto de comprometimento. E isso eu quero chamar a sua atenção. O que nós podemos aprender? Será que estamos comprometidos? É a gente fazer uma autoanálise de nós hoje. Com que você está realmente comprometido? Porque não é fácil essa história.
Como? Você tem outro homem, pode falar, me fala quem é o miserável, mas esse homem, eu vou matar esse cara. Imagina, eu estou aqui esperando, estou aqui te aguardando, eu estou aqui comprometido com você em fidelidade, estou comprometido com você diante de Deus, com a sua família, e você me aparece o termo popular, com essa pataquada dizendo para mim que está o quê? Grávida? Como? E a gente olha o comprometimento. O que mantém relação é o nível de comprometimento. E é fazer essa autoanálise. Porque Deus escolhe também pessoas que são comprometidas. Deus escolhe pessoas que são o quê? Comprometidas. Pastor, eu quero mudar a situação da minha vida. Você está comprometido com Deus. Porque às vezes a gente pode estar comprometido com tantas coisas. A gente assume compromisso com tantas coisas. E não se dispomos a estar comprometidos com quem? Deus. Porque vamos imaginar, Deus poderia ter feito essa obra em qualquer uma daquelas pessoas que ali estavam. Mas por que escolher José e Maria? Quando olha para o relacionamento deles, o que o Senhor encontra? Comprometimento. Dois estão comprometidos a chegar até o fim. É isso que vale muitas vezes. Talvez hoje você está cheio de compromissos, cheios. Só que talvez hoje você não tenha nenhum compromisso com Deus. E a gente precisa começar a ter isso. A nossa relação com Deus, para ser forte, ela se baseia muito no compromisso. Comprometido. Eu estou comprometido com quem? Então, a primeira coisa que essa história começa a ensinar, ensina que Maria passa a acreditar naquilo que o Espírito Santo vai gerar, porque para Deus nada é impossível. Maria mostra para nós, na sua geração, um comprometimento. Ela chega para dizer essa notícia para José. Outra coisa que nós aprendemos nessa história, preste muita atenção. A Bíblia diz assim: Maria estava, o que, igreja? Grávida, né? No versículo 18, na parte B. Maria estava o quê? Grávida. Maria se achou grávida. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer para você também. Quando a gente olha para essa história, Deus, olha só, não estava gerando o que era de Maria, mas Deus estava gerando aquilo que era dele. Deus estava gerando em Maria aquilo que era o quê? A gravidez de Maria, ela fala muito. Há uma resposta aqui para nós muito importante para a nossa vida. Estava sendo gerado porque todos nós nos apaixonamos muito fácil por um Deus que gera coisas, não é? Quem não quer um Deus que gera prosperidade, que gera saúde, que gera cura, que gera mudança? Todo mundo, é fácil se apaixonar por um Deus desse. Mas agora você se apaixonaria por um Deus que quer que gera algo dele em você? Você conseguiria? Porque aqui o que está sendo gerado é o filho de quem? Todo momento o Senhor deixou claro isso para Maria. Ele será chamado filho. Não é filho de Maria, filho de quem? Não é o seu filho, não é seu. Estou me utilizando, mas não é. Isso aqui é difícil mesmo. Porque todos nós queremos viver o sonho. É que Deus gere um sonho meu. Senhor, realiza o meu sonho, mas se você realizar o sonho de Deus? Porque foi poucas pessoas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a história de José. Eu vejo muito dentro das igrejas evangélicas, né? Sonho de José, que você vai ter o seu sonho. Peraí, a história não fala do sonho de José, a história fala do sonho de quem? De Deus. E as pessoas dentro da igreja falam: vou viver o sonho de José. Você tem que viver o sonho de quem? Então o que Maria carregava em sua barriga era o sonho de quem? Maria estava disposta a gerar aquilo que era do Senhor, não era dela. E isso é difícil na vida cristã.
Porque nós queremos um Deus que gere coisas para nós. Será que nós estamos dispostos a gerar as coisas que é de Deus? Porque Maria, até no entanto, a gente sabe toda a história, não há tanto holofotes para ela, não há tanta glória na história de Jesus sobre Maria. Não há holofotes, não há um destaque tão grande sobre a história de Maria. Para-se aqui e acabou. E o que está sendo gerado dentro dela é o que vai mudar o que a igreja? O mundo. Se você, a partir de hoje, seria capaz de começar a gerar aquilo que Deus quer. Porque é isso que é o cristianismo. E quando a gente gera aquilo que Deus quer, quando a gente gera aquilo que Deus gera aquilo que nós precisamos. Amém? Deus gera aquilo que nós, quando você gera aquilo que Deus quer, Deus gera aquilo que você precisa. Consegue dizer isso para o nosso lado? Se você gerar aquilo que Deus quer, Deus vai gerar o que você precisa. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Então você entender? Olha só, quando a gente olha para o nascimento de Jesus, quando a gente olha para a história de Maria e de José, fica claro para nós algumas coisas. Fica claro alguns comportamentos da qual nós precisamos ter também para Jesus nascer na nossa vida. Não há como haver nascimento sem uma mudança de comportamento. Outra coisa importante nessa história. Outra coisa importante. Versículo abaixo. Versículo abaixo. Quando a gente olha agora para a história de José, como eu disse para você, quando a gente olha para José, recebendo a notícia, José recebe uma notícia. Se você recebesse uma notícia como a de José, me ajude a pegar. Qual é a primeira coisa que você faria? Qual é a primeira coisa que você faria? Se você recebesse uma notícia da mulher chegando em casa dizendo assim: eu estou grávida, não é vou ficar, eu já estou. O que você falaria, irmãos? Você vai criar isso aí sozinho, não estou indo embora. Não? O que você faria? Vai criar isso aí sozinho. Isso aí não é meu não. O que você anda aprontando? Talvez até falaria um palavrão. Você é uma mulher. Não é? E aí quando você olha para a história de José, é interessante porque o texto fala assim, olha só o que diz. Preste atenção. Mateus, capítulo 1. Diz assim, que José era um homem de igreja justo. José era um homem que? Sendo José um homem que? Justo. E não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José era um homem justo. José era um homem de igreja. José era um homem justo. O que se espera então de um homem justo? O que se espera? Porque é a postura que ele tem. Quando ele fica sabendo dessa notícia, eu imagino quanto parte o coração dele, o desespero, a tristeza, olhar para tudo que eu investi nessa relação, para ser traído, pela vir contar uma história sem pé, sem cabeça, porque essa história não faz nenhum sentido para mim. Tudo bem que Maria é espiritual, tudo bem que Maria vai ao templo, mas essa história mudar. E ele sai secretamente. Eu quero que você preste atenção que a Bíblia está dizendo assim, ele não difama. Tem tradução que fala infamar, tem tradução que fala difamar.
preste atenção. Pessoas que são justas, difamar é você sair levando a história para mais pessoas. Sabe aquela pessoa que está falando mal? Tem gente que assim, sai de lugar e começa a falar mal. Porque lá naquele lugar, porque lá naquela igreja, porque lá isso. Tem gente que é assim, irmão. Você descobre muitas coisas sobre aquilo que a pessoa fala. E tem gente que fala o quê? Assim. Eu já vi gente até dizer assim, pastor, eu não vou fazer festa de casamento não. Porque as pessoas ainda saem falando. Né? Quem já ouviu isso? Querendo fazer festa de casamento porque pensando logo dos difamadores. Só que no meio dos difamadores tem pessoas justas, diga glória a Deus. Gente justa. No meio dos difamadores tem pessoas justas. Tem pessoas que não vão divulgar. Tem pessoas que não vão. Você ficou sabendo? Você ficou sabendo? Você ficou? Fiquei. Mas eu olhei. Falei absolutamente. Essa palavra inflamar, é quando a gente começa a falar mal. Lembra que o povo saindo foi espiar a terra prometida, eles foram espiar a terra prometida, e quando chegou na aldeia para passar notícia, a Bíblia fala assim, e eles começaram a inflamar a terra, pelo qual espiaram. A terra pelo meio da qual espiamos, são a terra que devora os seus moradores. Olha o que eles falam, eles começam a falar mal da terra. Então, difamar é espalhar, inflamar é falar o que, igreja? José não fez nenhuma coisa nem outra, porque ele era um homem justo, diga glória a Deus. E a justiça assim, não vou falar, não vou aumentar, não vou falar mal. José, diante de um momento desconfortável, não foi confortável ouvir isso. Um momento desconfortável, José mantém a sua justiça. Diga glória a Deus. Porque às vezes todos nós vamos ser colocados em situações desconfortáveis. E no meio dessa situação desconfortável para José, ouvir uma história que não bate, uma história que não tem procedência, uma história que não dá para acreditar, ele mantém a sua justiça. Não fala mal. Sai dizendo o que, igreja? Discretamente. É interessante quando fala que ele sai discretamente, né? Tem tradução que fala assim, sai discretamente, disfarçadamente, ocultamente. Como se dissesse, depender de mim para denegrir a imagem dela, a credibilidade dela, se depender de mim, vai. Cada um segue a sua, porque tem gente que é assim, irmão. Eu trabalho com pessoas e às vezes tem hora que eu me assusto. É engraçado, é só largar, o casalzinho namorando na igreja, aí largou, né? Aí tem que falar, todos os podres da pessoa. Né? Já viu gente assim? É só largar que começa a falar o quê? Não, pastor, porque ela era assim, não, pastor, porque ele era assim, não, pastor, porque ela fazia isso, não, pastor, porque ele era assim, não, pastor. Quando você estava junto, você não viu tudo isso? Por que quando você estava junto, não falou? Porque se você estivesse junto, tivesse falado, teria curado. Agora, você está fazendo um papel que não cabe assim. Ficar difamando e falando mal de quem? Dos outros. Fica Deus me livre. Fala para o irmão, pastor, você não é assim não, né? Pergunta para o irmão, você não é assim não, né? A postura que ele tem, José, é interessante fazer isso. Diante do desconforto, diante de tudo que está acontecendo, ele se mantém em justiça. Sai discretamente. Até que ele chega à sua casa, a Bíblia diz agora que ele tem um sonho. Diga comigo, José tem um sonho. Olha o texto abaixo, diz, o versículo abaixo. Mateus 1:24. Ele tem um sonho, o anjo conta para ele tudo que está acontecendo. E quando José despertou do sono, fez conforme, fez como o anjo lhe havia o quê? Lhe
recebeu Maria por esposa. Recebeu Maria por esposa. Então olha para mim, ele recebe toda a visão. O anjo vem e fala, esclarece com ele. Eu imagino ele sair de casa bravo, chateado com aquela situação, não compreendeu absolutamente nada, mas José tem um sonho. E ele desperta desse sonho comprometido a viver isso. E aqui é uma lição para nós também, que não basta apenas sonharmos, não basta. A gente precisa despertar para viver, para fazer. E é o que José faz. Ele recebe a ordem e toma Maria de volta por sua esposa. Ele está disposto a viver isso. Porque é o que acontece muitas vezes na nossa vida cristã. A gente tem sonho disso, sonho daquilo, sonho não sei o que, sonho disso. Mas e o despertar? Não está na hora de você fazer aquilo que o Senhor está falando. Não está na hora de você viver para aquilo que Deus te mostrou. Porque quando a gente ficar só apenas sonhando, mas Deus mostrou, mas vai viver. Ele desperta, o anjo está dizendo assim, a Bíblia está dizendo assim, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor e a viu que a igreja. Eu segui isso aqui. A partir de agora eu vou voltar lá. Eu imagino a cara de Maria, ele voltando para tomar ela como esposa. Entendi tudo o que aconteceu, é verdade, acredito nas suas palavras. Um anjo também apareceu para mim, o anjo falou comigo e eu estou pronto agora para viver. Porque, irmãos, isso vai mudar a nossa vida. Não adianta você vir aqui receber uma palavra profética, receber sonho, mas se com abrir das portas você não está disposto a fazer o que é ordenado. O ordenado. E é isso que acontece muito dentro da igreja. Se o abrir das portas ali, na sua segunda-feira, amanhã, se você está disposto a fazer o que foi ordenado. Não é fazer o que você quer, mas fazer o que foi, você está disposto a isso. Porque quando a gente fala do nascimento de Jesus, a gente olha para algumas questões, e uma delas é essa. Porque ele poderia falar assim, irmãos, uma coisa é o anjo falar com você, tete a tete, como falou com Maria. Outra coisa é um sonho. Um sonho você pode falar assim, é coisa da minha. Eu estou ficando louco. Sabe aquela coisa que você quer muito e você acaba sonhando? Quem já viu isso? É quando a gente fala assim, nossa, eu quero tanto isso, eu quero tanto. E a gente começa a sonhar. É a nossa mentalidade. A gente quer muito uma coisa, aí ele para e faz a autoanálise daquele sonho que ele tem e está disposto a viver isso, o que foi ordenado dentro desse sonho. Essa comunicação entre sonho e realidade. Porque o que vai se tornar realidade é se eu vou fazer o que ele ordenou. Só torna a realidade se eu fizer aquilo que ele quer, igreja. E aí a gente olha para o final da história, versículo 25. Versículo 25 diz assim, Mateus capítulo 25. Porém, não teve relações. Tem tradução que fala, José não conheceu. Enquanto ela não deu a luz a um filho, que pôs o nome ao que, igreja? Agora olhe para mim, irmãos. José já estava casado. Então imagina que José agora, quando a gente fala de conhecer, que todos somos adultos, ele não teve nenhuma intimidade com ela enquanto ela não tivesse uma igreja. Enquanto a promessa não se cumprisse. Então vamos imaginar aqui na nossa cabeça o quanto ele teve que controlar os seus impulsos. Porque uma das coisas mais difíceis na vida do homem é controlar os seus impulsos. Homem tem muito mais impulso que mulher, devido ao fator hormonal chamado testosterona. Homens têm níveis altíssimos de testosterona. Quando o homem também perde
o desejo. Tem que controlar a vontade de ter prazer. Você consegue imaginar isso, essas coisas na sua cabeça? Você morando com alguém, estando junto, e não fazer absolutamente. Imagina você estar casado, mas viver como namorado. Então imagina o quanto foi difícil isso. Não foi fácil para José seguir a ordem de um anjo, seguir a ordem de Deus. Parece simples, mas não é tão simples como parece. Vencer os impulsos. E é sobre isso que muitas vezes se trata a nossa vida cristã. Se vamos ter coragem de vencer os nossos impulsos, vencer os nossos desejos, vencer os nossos prazeres, para se cumprir a promessa. É sobre isso que se trata a vida cristã. Então, quando a gente olha para o nascimento de Jesus, nós devemos também olhar para dois personagens, Maria e José. Porque, vamos imaginar, se qualquer um de nós aqui, homens, fosse José. Imagina as irmãs sendo Maria. Apesar de ter muitas Marias aqui, né? Apesar de ter muitas Marias aqui. Imagina você ser Maria. Você já é, né? Pelo nome. Então imagina a dificuldade disso. O quanto implicaria. Mas o quanto Maria se pôs a acreditar na obra do Espírito Santo. Ela se pôs a isso. Acreditar na obra do Espírito Santo. Sabendo que para Deus nada é o que a igreja. Ela coloca o comprometimento. Uma mulher comprometida. Assuma o compromisso. Deseje isso. Olhe para José. Olhe para José. O desconforto de uma notícia dessa. Imagine, a postura dele era um homem justo. Não sai falando mal, não sai cuidando nada. Eu vou sair de mansinho, não vou falar nada. José está disposto a viver esse sonho, seguir aquilo. José está disposto a vencer a si mesmo. A si mesmo. Vencer impulso, vencer prazer, é vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo. E José faz isso. Consegue ficar ali todo esse tempo, vencendo a si. Amém, gente. Quando a gente olha para o nascimento, devemos olhar para todas essas coisas. Nós temos um Salvador. Mas a salvação, ela se manifesta por esse caráter, por esse tipo de comportamento. Então, busque Deus. Eu abrir hoje dessas portas. O que eu quero ser? O que eu quero ser? Se tudo que nós falamos aqui são pessoas que foram escolhidas de maneira simples, não são super pessoas, mas são pessoas que colocaram o objetivo e o propósito no seu coração. Amém, gente? Servir a Deus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. É possível? Lógico que é possível. Tudo é possível. Acredite nas coisas que o Espírito Santo quer gerar na sua vida. Tenha coragem de gerar aquilo que Deus quer. Amém, igreja? Tenha coragem. Vou gerar aquilo que o Senhor quer. O sonho é dele. Primeiro vou realizar o sonho de quem? Deus realiza. Deus realiza o que a gente precisa. Ele não é um vilão na nossa vida. Só que quando nós colocamos a ordem, é o que atrapalha a nossa vida. Vamos colocar de pé.